a Bíblia, tem a sua agenda de anotação. Use-a, por favor, para você tirar alguma dúvida depois, se caso for necessário. Mas eu quero, se você tem a sua Bíblia, leia juntamente comigo. Primeiro versículo diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Olha que coisa maravilhosa, uma palavra de instrução para um homem que, segundo a palavra, era fariseu. Isso não quer dizer nada, porque fariseu é aquela pessoa que aparentemente é bem entendida em um determinado assunto, mas, na verdade, não sabe nada com relação às coisas de Deus. Então, este fariseu, ou eram chamados também, conforme a ocupação de alguns, como doutores da lei, como os escribas, mas este homem, sabe o que acontece? Olha só como é o mover do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Este homem era um doutor da lei. Este homem era um príncipe. Mas, de repente, eu vejo o trabalhar do Espírito na vida deste homem. De que forma? Deus permitiu ou trouxe-lhe um quebrantamento no coração a ponto de ele ter desejo de conhecer a verdade. Porque nós podemos passar pela vida enganando a nós mesmos, não querendo conhecer a verdade de fato. Então, quer dizer, não era só Nicodemos. Quando a gente vê Mateus capítulo 3, nós vamos ver o batismo de João Batista. João Batista ali convidava, né? A palavra diz que o quê? Que vinham muitos dos saduceus e dos fariseus, vinham ao seu encontro, ou vinha, né, às margens do rio Jordão, para serem batizados por ele e demonstrando o arrependimento genuíno e verdadeiro e confessando os seus pecados. Então, quem vinha, talvez de curiosidade, ou até mesmo hoje, quando nós vamos ver, né? Quando nós vamos ver, por exemplo, pessoas, hoje, como pessoas têm me procurado e falando assim: Jesus está voltando e eu quero mudar a minha vida. Eu preciso consertar a minha vida com Deus.
Então, o Espírito Santo, ele trabalha dessa forma. E nós podemos aprender o quê? Como é fundamental e o papel do Espírito Santo na nossa salvação. Olha, Nicodemos foi ter com Jesus à noite, para que ninguém percebesse, porque chega um ponto na vida do homem que, se ele não permitir o Espírito Santo trabalhar o coração dele, lhe trazendo um quebrantamento ou uma humildade para reconhecer a soberania de Deus, e mais do que isso, que sem Deus nós não somos absolutamente nada. E a verdade, né? A verdade está em Deus, está na palavra de Deus. Então ele foi ter com Jesus à noite, para que ninguém visse, porque para muitos, essas pessoas, como a palavra o chamou aqui de príncipe da sinagoga, ou seja, príncipe daquele povo, quer dizer, era um homem que, dotado de todo o conhecimento, de todo o entendimento, e às vezes isso era o suficiente para ele como uma pessoa letrada, uma pessoa que, segundo a própria Bíblia disse que a letra mata e o espírito vivifica. Então, a palavra vai dizer aqui que nós temos que nascer de novo, né? O nosso nascimento começa digamos que pode ser o início de uma gestação, a partir do momento que nós temos desejo no coração de saber mais de Jesus, de conhecer Jesus. E agora, a partir do momento que nós, né, temos, né, segundo a palavra, que nascer de novo, segundo as palavras de Jesus, e nascer do Espírito, nós seremos o quê? Vivificados por ele. Shalom, Luana. Deus te abençoe. Então, a partir do momento que nós optamos por receber o Espírito, agora, olha só, a partir deste momento, nós precisamos entender que nós seremos vivificados pelo Espírito. É isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Nicodemos foi ter com ele como uma pessoa, mas ele reconheceu a soberania de Deus e quem era Deus na vida de Jesus, ou, segundo as palavras dele, bem sabemos que tu és de Deus, porque homem nenhum pode fazer os sinais que tu fazes. E aí, nós aprendemos, Jesus disse o quê? Se nós crermos nele, como diz as Escrituras, nós não só faremos as obras que ele fez, mas as faremos maiores ainda. Porque ele disse, ele conclui essa fala dizendo, porque eu vou para o Pai. Então, porque eu vou para o Pai, muitas vezes ele se referiu a essa palavra como, eu vou, mas vou enviar o Consolador. Eu vou, mas vou enviar o Paracleto. Eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo. Aí, nessa ida, ele não nos deixaria órfãos, mas enviaria quem? Quem estaria conosco, nos ajudando, nos orientando, nos instruindo, nos direcionando e nos mostrando o caminho da excelência. Então, nós temos que nascer do Espírito e sermos vivificados por ele. Em que sentido? João, capítulo 16, 8 e 9, fala que o Espírito reprova e faz os homens reconhecerem o seu pecado. Olha só, o Espírito reprova e faz com que o homem reconheça os seus pecados. Pronto. Olha aí, uma instrução de cura para nós. Um momento de retirarmos de sobre nós toda acusação do nosso adversário. Como assim, pastor? Nós sabemos que nós temos o inimigo declarado, né? E Jó, capítulo 1, versículo 6, a palavra de Deus diz que em um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar nos átrios do Senhor, ou perante o Senhor, veio entre eles
Satanás. E a palavra diz que Deus pergunta para Satanás de onde ele vem. E a resposta é: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus pergunta para ele assim: observaste tu a meu servo, a minha serva? Aí Deus provoca o adversário quando ele tem confiança que eu e você não vamos fraquejar. Deus provoca o inimigo por mim e por sua causa, quando ele sabe que aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu estou firmado na rocha que é Jesus Cristo. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não vou perder a minha salvação em Jesus Cristo. Por que disso, irmãos? Porque a palavra diz que no mundo nós iríamos ter aflições. No mundo, nem tudo iria acontecer como eu gosto, como eu gostaria que fosse. No mundo, ia ter tratamento de Deus para com algumas pessoas. E o tratamento, às vezes, é através da vida de muitas pessoas para nos alcançar. Quando nós vamos ver o exemplo, que é dolorido, esse exemplo de Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, que fala assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque onde há luto, há temor. Onde há luto, há reflexão. Onde há luto, os vivos vê qual é o fim de todo homem e aplicam isso ao seu coração. Nós aprendemos o que? Quando João, capítulo 16, versículos 8 e 9, Jesus fala assim: na verdade, eu vos digo a vós, convém que eu vá para o meu Pai. Porque se eu não for, aí começou, né, aquela questão do discípulo: vai não, Senhor, tal. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, do pecado, porque todas as vezes que nós praticamos alguma coisa que não convém, o Espírito Santo, ele funciona como um sensor que ativa algo na nossa memória que nos mostra que erramos e que falhamos e que podemos sermos isentos da condenação ou da acusação do nosso adversário. Porque eu citei aqui Jó capítulo 1, versículo 6, a palavra diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio entre eles Satanás. Aí entra a questão que eu gosto de dizer sempre: onde tem concentração de poder, também tem concentração de demônios. Nós precisamos estarmos atentos a tudo. E quem mexe com batalha espiritual, vou falar algo aqui que não estava nos meus pensamentos hoje, não é? Tem que comer carne de boi. Depois vocês me perguntem o porquê, né? No contexto espiritual, eu vou responder para você. Mas quem mexe com batalha espiritual tem que comer carne de boi. E se tem uma batalha já preparada, se houver possibilidade de se consagrar antes, para que naquele dia, se consagrar, que eu falo, é no jejum, na oração, às vezes se retirando, para que naquele dia você esteja, né, preparado, esteja revestido para o combate. Normalmente, no dia da batalha, no dia que é um dia preparado de batalha, não é bom você estar no jejum, porque você alimenta o seu espírito, mas a carne precisa de resistência para vencer. Por exemplo, jejum quebra decretos malignos. Se você for ler a história de Daniel, Daniel jejuou
se separou 21 dias. Ele, é o voto dele com Deus. Não vou entrar nisso aqui agora. Mas a palavra diz que os filhos de Deus, Jó 1:6, eles vieram se apresentar perante o Senhor. E o inimigo veio junto. E Deus, como tinha confiança em Jó, ele provocou o inimigo e disse: observaste tu a meu servo ou minha serva? Porque às vezes acontece coisa conosco, nós pensamos que Deus nos abandonou, nós pensamos que Deus não liga para nós pensamos que Deus não faz milagre, nós pensamos que Deus não faz nada, nós pensamos que Deus só atende alguns, não é? Eu fico maravilhado com Deus, sabe? Você quer conhecer uma pessoa feliz, que se alegra em Deus? Essa pessoa sou eu, não é? Eu creio que foi na semana passada, na quarta-feira, que eu fui, aliás, ontem fez 8 dias, que eu fui lá em BH visitar a nossa irmã Duane, irmã da diaconisa Flaviane, e eu fui. E o quadro era crítico, porque ao certo ainda não tinham certeza qual era a situação ou a enfermidade que acometia, né? Suspeitaram de tuberculose, pneumonia, entre outras coisas, mas o mais grave de tudo seria a tuberculose. Então, quando eu fui, ela estava em isolamento, quarto isolado. Não queriam me deixar entrar. Eu tinha que arrumar máscara, o hospital não fornece, o tempo era pouco, e eu tive que sair para comprar. E quando eu voltei, a moça que, sei lá se ela era médica ou enfermeira, que foi procurar saber se eu podia entrar ou não, sumiu. Eu encontrei a diaconisa Flaviana, fui lá, nós oramos, nós conversamos, e a palavra de Deus para ela o quê? Deus mandou chamar o Senhor aqui. Eu tive um sonho, uma visão com o Senhor. E Deus me mandou consertar a vida com Ele. E essa coisa, gente, o milagre da cura está aí, no conserto, na intimidade. E eu falei, não, filha, eu vim aqui para fazer essa oração de conserto, nós vamos consertar, e Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Quando ela me viu, ela começou a chorar, sabe? Eu me dispus a ir lá, eu estava tarefadíssimo, mas tirei um tempo. E não é aqui em Betim, é lá em Belo Horizonte, tem que ir no trânsito, etc. Tal. E eu fui. Aí vim de lá, todo mundo preocupado, apreensivo, mas a minha oração era repreender o espírito da enfermidade, o espírito da morte, todo decreto de morte, toda acusação do adversário e tudo que o inimigo usou contra a vida dela. Aí o que acontece, meus irmãos? E ali, né, ela fez o seu concerto com Deus, nós oramos. Estou contando isso a título de testemunho. E eu vim embora. E depois que eu vim embora, passou um dia, nós oramos lá, rimos bastante, o quadro dela se agravou. Mas eles transferiram ela para um hospital que trata, né, infectologia. Fizeram os exames todos, não é? O quadro dela era grave, mas constataram o quê? Que a enfermidade era uma enfermidade respiratória, sim. Mas foi descartado o risco de pneumonia. Mas antes era eminente. O que acontece isso? Desse período, entre a nossa ida lá, nossa oração, até ela chegar no outro hospital que ela foi transferida e foi para o CTI, estado grave, o que acontece? O anjo da cura do Senhor trabalhou neste período. E aí, o que entra na questão de uma enfermidade de alguém, de um parente ou de um ente querido? O tratamento de Deus. Olha por quê. Deus queria tratar com quem? Com ela, às vezes. Queria um conserto dela, sim, porque ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas Deus queria dar a ela uma nova chance, e eu então apertar o cinto para ela ver, olha aqui, ó, eu te chamei para estar na minha presença, para estar aqui. Então, ó, esse safanão que eu estou lhe dando é para você ficar atento. E nós, que talvez não vamos aguentar um safanão, é melhor
nós já nos posicionarmos onde Deus quer que nós estejamos. Porque assim, Deus não vai precisar de dar um safanão na gente. Às vezes é muito comum a gente fraquejar quando as coisas não estão como nós queremos. E algumas vezes nós deixamos de praticar aquilo que é necessário. Por exemplo, praticar a oração, o jejum, buscar o quebrantamento do coração no Espírito Santo. Ser um bom pai, ser um bom filho, ser uma boa esposa, ser um bom marido. Pensar 2 vezes antes de falar alguma coisa que eu penso. Olha, é uma das prisões, uma das causas de prisão maligna, de cadeia maligna, de enfermidade, é ofensas entre marido e mulher. Sabe por quê? A gente acaba esquecendo ou deixando aquilo de lado. Ou pensando que não foi nada. Mas nós temos um adversário que está ali anotando tudo. Para nos acusar diante de Deus, como ele fez em Jó 1,6. Aí ele falou, o Senhor está abençoando a vida dele. Deus fala com o diabo, você está observando meu servo, ele é fiel. Ele é temente a Deus, ele é reto, ele é íntegro. Ele teme a Deus e se desvia do mal. Aí, sabe o que o diabo falou? Por acaso ele tem meu Senhor em vão? Por acaso não o cercastes tu de bens? O Senhor não deu a ele tudo, o seu gado está aumentando na terra, tudo que ele põe a mão é abençoado. Aí o inimigo falou, tira tudo que ele tem e o Senhor vai ver ele pecar diante da tua face. Aí entra nós. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós começamos a blasfemar, a murmurar e nos afastamos de Deus. Aí Deus dá uma apertada no cinto. E quando nós vamos ver aqui Nicodemos, quando ele vai ter com Jesus de noite, Senhor, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? Aí entra a obra do Espírito Santo, quando Nicodemos agora reconhece quem é Jesus e vai depender dele, vai conversar com ele, porque ele sabia que Jesus tinha uma resposta para o desejo de salvação que ele tinha no coração. Aí, João, 16, 8 e 9, a palavra, Jesus vai, eu vou, mas o Consolador virá. E quando o Consolador vier, ele vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, por que muitos pecam? Porque não crê em mim nem nas minhas palavras. Porque se crescem, não pecavam. Ou se pecassem, reconheciam e consertavam sua vida com Deus. Olha, Senhor, falhei, pequei, errei, mas eu peço ao Senhor perdão. Por que às vezes não acontece? Muitas pessoas são presas espirituais, são presas do maligno, e a vida não anda, e às vezes tudo que faz dá errado. Porque essas pessoas também têm pecado chamado pecado de estimação. Pecado que não quer se desfazer de, não quer confessá-lo. Porque quando a palavra diz o quê? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O que é confessar e deixar? É confessar e não praticar mais. Aí, a palavra vai dizer o quê? O Espírito Santo reprova e faz os homens reconhecer seu pecado. João capítulo 3, versículos 5 e 8 diz assim, no que nós lemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. É a palavra de Jesus, quando Nicodemos falou assim, como eu já sendo velho, vou nascer de novo, porventura entrarei no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus fala o quê? Necessário vos é nascer da água e do Espírito. Como é nascer da água e do Espírito? João, Mateus 3, João batizava lá no deserto da Judéia, lá no Rio Jordão, levando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados. Agora, ele disse, olha só, eu vos batizo com água
para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vocês sabem? Então, quer dizer, Jesus falou que nós iríamos fazer isso. Vamos voltar no testemunho da irmã, como eu estava dizendo. Sabe o resultado? Nós continuamos orando na igreja, em Bambus, orando pela vida dela. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ontem, eu acho que foi ontem mesmo, né? Ela já estava, assim, bem a ponto de... Inclusive, ela escreveu algumas coisas que me mandaram, né, relacionado à minha pessoa. Eu ainda brinquei com ela, olha, fala com ela aí, cuidado com o que ela está escrevendo aí, relacionado à minha pessoa. Se ela está fazendo isso, é porque ela já está bem. E se ela já está bem, eu vou aí. Se ela não parar de brincando, sabe? É uma brincadeira para descontrair. Aqui, e fala com ela para não deixar eu ir aí, não. Porque se eu for, o negócio vai ficar estreito. E ela riu. Aí isso descontrai. Assim, meus irmãos, a oração, quando nós a usamos, sabe o que é? Ó, saiu do CTI, foi para, como é que chama? A enfermaria, e nos próximos 2 ou 3 dias ela já vai ter alta. Para alguém que estava, né, no risco, com suspeita por todos os médicos que passou, de uma infecção grave, chamada tuberculose, uma outra lá que termina com asa também, que não sei o que é doença respiratória, e a palavra do Senhor diz, mas quando eu ia sair do hospital, eu falei, olha, o anjo da cura do Senhor vai te visitar. E eu falei para ela assim, olha, é difícil eu orar por alguém e sentir o que eu estou sentindo e a pessoa não ficar curada, liberta e transformada. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, olha, pastor, ora por mim que eu estou sentindo isso, aquilo. Eu oro. E se Deus me mandar falar alguma coisa, eu falo. Se for alguma coisa que vai trazer talvez algum pânico ou uma situação de desespero, eu pergunto a Deus, eu posso me isentar de falar? Eu posso deixar de falar ou falar com... E outra coisa, quando eu sinto, eu tenho uma forma de sentir uma presença maravilhosa que testifica que a pessoa será curada. Eu tenho um amigo pastor que fala assim, ele falava muito assim comigo. Ele conversa desse jeito. Pastor Vieira, olha, todas as vezes que eu vou até um enfermo e oro por ele, olha, Deus o leva. A pessoa, às vezes, né, tá precisando morrer, do jeito dele, precisando morrer, e tá ali sofrendo e tal. Eu vou lá e oro, e Deus leva a pessoa, sempre assim. Eu falei, então, quando eu estiver passando mal, se eu estiver doente, não ora para mim, não, por favor. Ué, Deus pode até ressuscitar o morto, imagine curar um que está doente. Não é? Como nós vimos na última passagem aqui, da cura de 10 leprosos, 100%. Não é? E assim, quando nós vamos ver que a palavra diz que, quando Jesus falou assim, quando o Consolador vier, ele vai convencer o homem do pecado e do juízo. Por quê? Do juízo, porque o juízo de Deus vai se cumprir, querendo o homem ou não. O juízo de Deus vai se cumprir na terra. E qual que é o fator, a parte mais importante do cumprimento desse juízo? A condenação que já está sobre o nosso adversário. O príncipe deste século, segundo a Bíblia, já foi julgado e já foi condenado. Ele já foi fadado ao inferno. E quer levar muitos com ele. E por isso, as adversidades, as tribulações, os intempéries da vida acontecem para que talvez nós venhamos fraquejar na fé ou desistir do que Deus tem para nós, desistir do cumprimento das coisas no tempo
de Deus, porque tudo no tempo de Deus é belo, é formoso e é perfeito, dentro das determinações de Deus. Tudo vai se cumprir dentro da mais perfeita hora. Então, para mim, para você, para nós que já passamos pelas águas, Jesus falou com Nicodemos e nós hoje aprendemos isso, que quando nascemos da água e do Espírito, não tem mais variação, não há mais dúvida no nosso coração. Agora é caminhar, é prosseguir na jornada, é caminhar na presença, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, nem para trás, mas somente para frente, para o alvo que é Jesus Cristo. É estar na presença dele. Não importa o que o mundo lá fora vai pensar, não importa como o mundo vai se comportar ou se portar diante do meu comportamento, entendendo que é Deus, da minha gratidão a Deus e da honra que eu devo devotar a Deus por tudo que ele faz, por cumprimento de princípios. Deus estabelece os princípios na sua palavra, e a sua palavra diz assim, olha, ele estabelece princípios e faz promessas. E quem tem que cumprir princípios estabelecidos por Deus na sua palavra? Somos nós. E quando cumprimos os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra, Deus cumpre promessa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, naquilo que nós temos, naquilo que ele nos deu para administrar. Então, é isso que Deus faz. Nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. É simples assim. Então, João 6:63, a palavra diz o quê? É o Espírito que vivifica, não é? É o Espírito, né? A palavra diz o quê? Que a nossa carne para nada aproveita. Eu acho que uma forma de entendermos como é a nossa carne. É como se nós fôssemos, um exemplo que eu estou dando, tá? Um aparelho que precisa de um chip. Chip que eu estou dizendo não é o chip da besta, não. É um aparelho, vamos supor um aparelho celular. Algumas funções ele pode ter, né? Como o corpo, talvez na morte cerebral, ele pode, às vezes, o corpo, o organismo pode funcionar. Algumas, vamos dizer assim, alguns membros, etc. Porém, as suas funções, ou as funções do corpo, fica prejudicada. A coordenação e etc. Agora, além do chip, nós temos o espírito, é que mantém a nossa energia. É como se estivéssemos plugados numa tomada. E essa energia emana de quem? De Deus. E vem até nós como? Através do Espírito. Agora, o nosso intelecto, ou digo, eu estou comparando a um chip, se ele não estiver funcionando bem, ou se não tivermos ele, o que vai acontecer? Nós vamos ficar desgovernados. Nós não vamos ter autocontrole. Aí nós vamos entender as 3 dimensões do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é a carne, é a matéria, é o aparelho. Que se não tiver a alma, o chip, as funções desse corpo não serão perfeitas. É por isso que muita gente aí entra em parafuso, fica louco, enlouquece. Agora, se estamos plugados na tomada, que é em Deus através do Espírito, as 3 dimensões vão entrar em harmonia e vai funcionar tudo em equilíbrio. Mas a função principal e primordial para que tudo transcorra bem é a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Porque o Espírito Santo, o fluir do Espírito, vai fazer com que nós venhamos a andar ajustados, alinhados, ligados na presença de Deus. Por isso a palavra diz que a carne para nada aproveita. Aí Tito,
capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Isso nós podemos ver também em 2 Tessalonicenses 2,13 e Efésios 2,1. Então, olha só, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração, da renovação do Espírito, ou seja, aquela lavagem, aquela imersão, ou aquela palavra grega que quer dizer baptismen, quer dizer mergulhar, sepultar ou esconder, é um processo pelo qual nós passamos para a transformação de nossas vidas. Agora estamos ligados, plugados no trono do Pai, através de quem? Do Espírito Santo. E é ele, como Jesus falou, que convenceria o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, ele diz, porque não creem em mim, porque se crê não peca, e se pecar se arrepende e confessa. Do juízo, porque o príncipe deste século já está julgado, o nosso adversário já está julgado, e ele sabe qual é a sentença dele, e ele quer que nós venhamos cumprir essa sentença juntamente com ele no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nós não vamos para lá, em nome de Jesus, não vamos para o Hades, para o abismo, para o lugar de tormentos, para a habitação dos mortos. A Bíblia diz que lá o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Então, é a sentença do inimigo de nossas almas, que está fadado ao inferno e quer levar muitas almas com ele. E aí nós vamos entender o quê? O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. O batismo, como a palavra está dizendo aqui, né? Como nós lemos aqui, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. Quando nós passamos pelo batismo nas águas, nós estamos dispostos a nos lavarmos, a nos purificarmos, a mudar de vida, ou dar uma direção diferente da nossa vida. Ao contrário, nós vamos apenas tomar um banho de água fria. Mas nós estamos na disposição, quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que o Espírito Santo de Deus, quando nós atentamos para isso, ou quando nós temos esse desejo no coração de ter um encontro verdadeiro com Jesus, de estar verdadeiramente na presença de Deus, significa o quê? Eu vou passar pelas águas, representando o desejo de mudar de vida, o arrependimento, e mais do que isso, e dar liberdade ao Espírito Santo para ser meu ajudador, para ser o meu tutor, para ser o meu orientador e para ser aquele que vai me conduzir ao caminho da eternidade com Jesus Cristo. Assim nós aprendemos. E a palavra diz o quê? Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração do Espírito Santo. E aí, sendo assim, nós podemos receber uma medida do Espírito de Deus quando somos salvos. Que coisa boa! Vamos receber uma medida do Espírito de Deus quando somos salvos. Que maravilha poder dizer isso! Nós recebemos uma porção do Espírito de Deus, ou algo mais, uma medida do Espírito Santo de Deus quando somos salvos. Segundo aos Coríntios 1, capítulo 1, versículo 22, a palavra diz assim: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito. Ele nos selou e deu o penhor do seu Espírito. Que coisa boa. E para quem que ele fez isso? Joel 2, 28 diz que ele faria por todos nós. Joel, capítulo 2, versículo 28, está registrado nas Escrituras Sagradas. A palavra diz assim: e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E naqueles dias farei aparecer sinais, prodígios e maravilhas no céu. Deus disse que quando ele derramasse o Espírito, ele daria uma visão excepcional, uma visão espiritual, uma visão
do mover do Espírito, uma visão que somente quem tem essa intimidade ou recebeu essa doce e maravilhosa presença do Espírito teria. Só que tem um detalhe. Ele disse que derramaria sobre toda a carne. Isso vai se cumprir lá em Atos 2. E se cumpriu. Atos 2. Então, Deus não falou assim, eu vou derramar na vida do apóstolo, eu vou derramar na vida do pastor, ou na vida do profeta, e etc. Não. Vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Deus falou que selaria toda a carne no mover do Espírito dele. Olha só. E a palavra Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, a palavra diz assim, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Basta crer, basta ter fé. E como é que eu creio? Fazendo igual Nicodemos, que nós lemos aqui. Nicodemos foi ter de noite com Jesus, ele tinha vergonha ou medo do que os companheiros lá da sinagoga iriam dizer. Ele foi lá. Jesus falou para ele assim, é necessário vos nascer de novo. Como eu vou nascer de novo se eu sou velho, vou entrar no ventre da minha mãe e sair de novo? Não. Ele falou, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Nascer de novo, ser uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz assim, e assim é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, a nossa vida sempre vai ser pautada em novidades. Eis que tudo se fez novo, vamos andar em novidade de vida. Eis que tudo se fez novo. Algo novo vai acontecer sempre na nossa vida. E aí nós vamos caminhar, nós vamos nos alegrar, as pessoas vão olhar para nós, pensar que somos malucos e nós vamos estar por aí assim, algo novo sempre acontece. Quando eu começo a orar, é a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu arde em meu coração, explodindo em milagres e louvor. Revolução e fé são curas e poder. É a unção de Deus que está sobre minha vida. É a unção de Deus que está sobre a sua vida. É simples assim, é unção. E Eclesiastes 9:8 fala, né, que sejam alvas as nossas vestes. E nunca falte essa unção. Nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Porque a qualquer momento podemos precisar. A qualquer momento seremos solicitados e Deus vai nos colocar na brecha. Basta estarmos preparados, revestidos da armadura de Deus. Efésios capítulo 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, os lombos cingidos com a verdade e os pés calçados na preparação do evangelho da paz do Senhor. Se revestiu da armadura de Deus, pode ir para a batalha sem medo, porque a vitória é garantida em nome de Jesus. É desse jeito que o Senhor faz, não é? Efésios 4:30 diz, o Espírito Santo no qual foste selados para o dia da redenção. Olha que coisa maravilhosa. O dia da redenção não sabemos. Nós não podemos afirmar que dia é esse, mas sendo nós selados, com certeza estaremos preparados. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo, olha só, outra dádiva maravilhosa de Deus. O Espírito Santo nos assegura que somos salvos. Que coisa boa! O Espírito Santo, ele nos assegura que somos salvos. Agora, como ou quais são as formas
que o Espírito Santo se manifesta. Aí entra o risco da gente pecar feio. Porque se nós não tivermos discernimento, nós pecamos feio contra o Espírito Santo. E se não temos discernimento diante de determinadas ações ou situações, é melhor ficarmos calados. Porque podemos cometer o pecado da blasfêmia. Então, às vezes, podemos atribuir ao adversário algo que é do Espírito Santo. Certa vez, um líder de uma igreja filmou, alguém filmou e mandou para ele. O diabo tem seus aliados aí para, às vezes, infiltrar no meio do povo de Deus, e é assim mesmo. E alguém filmou e mandou para um líder de uma igreja aí, de nome, grande igreja aqui do Brasil. Uma pessoa não são movida pelo Espírito. Porque a palavra diz que o Espírito produz na vida da pessoa que dá liberdade a ele o movimento que ele quer. E se a pessoa não tem discernimento, talvez digamos assim, num momento que ali o inimigo infiltra, pode orar em línguas estranhas, pode produzir movimentos